Olá, voltamos para o bloco 2 da aula 4 do curso de Meditação e Mentalização. Então, falamos bastante no bloco 1 a respeito das dores e como as emoções estão ligadas a isso e como os chakras estão relacionados a isso. Tá? E é importante dizer aqui que, embora eu tenha falado apenas sobre 7 chakras, eu falei sobre 7 porque são os principais. Tá? Mas temos diversos outros mini chakras espalhados pelo corpo e que tem todos conexão, né, com esta linha de 7 chakras apresentados. É como, né, eu tenho nervos, eu tenho sistemas receptores na ponta dos meus dedos, e quando eu bato os dedos, eu sinto. Por quê? Porque eu tenho um sistema nervoso que está ligado à minha coluna vertebral e traz essa sensação, essa leitura, essa percepção. Assim é com os chakras. Tem diversas ramificações energéticas conectadas ao sistema dos chakras, o sistema energético principal. Tá? E sabendo disso, né, a gente sabe que o, o nosso corpo ele é energia. Ele é tanto energia material da matéria quanto energia dos chakras. E energia, né, no sentido mais espiritual do ser, né, ou mental do ser, como quiser descrever, mas temos muita conexão, né, entre o sistema nervoso físico, essas partes elétricas de neurônios, né, com o sistema dos chakras. Tem muita ligação e assim também tem a ligação entre esses chakras e o acúmulo energético neles com os reflexos no corpo físico, como falamos um pouco no bloco 1, tá certo? Então, assim, vamos lá. Refletindo sobre isso, vamos refletir sobre o que eu escondo dentro de mim. Né? Com tudo isso que a gente falou, o que dá para concluir que escondemos dentro de nós, que está lá no esconderijo, né? Com muros levantados desde a infância e que são hoje quase intransponíveis. Muitas pessoas dizem, eu não consigo fazer isso sozinho, né? Mas você construiu esses muros sozinho. Quem construiu consegue, né, superá-los, derrubá-los, eliminá-los, pelo menos abrir uma portinha ou uma janela. Né? Então consegue sim, tá? Quem construiu foi você. Então se você construiu, você tem total domínio sobre isso. O que acontece é que muitas vezes construímos inconscientemente, mas para transpor novamente esses muros, precisamos ter consciência. Essa é a maior diferença. Tá certo? Então, o que eu escondo dentro de mim, refletindo sobre tudo isso? O que eu escondo dentro de mim são energias que precisam fluir. Né? São energias que, se não fluem, podem causar consequências energéticas, como falamos, e físicas nos locais de acúmulo. Tá? Então, quando eu faço, né, a gente faz muito trabalho de cura com as mãos. É meio estranho falar cura com as mãos, porque a pessoa que merecer ser curada vai ser curada praticamente totalmente. A pessoa que não merecer, a gente não faz milagre, né? O que a gente faz é auxiliar energeticamente aquela pessoa. Então, se uma pessoa precisa passar, tem uma deficiência muito grande, o que a gente consegue fazer é amenizar, se ela tem que passar por isso. Mas pessoas que têm problemas apenas energéticos, de acúmulo de energia, conseguimos livrar isso através da transposição de mãos e das energias de cura e de
sentir os chakras dessa pessoa. Né? A gente vai passando apenas pelo equilíbrio energético dos 7 chakras principais com a superposição de mão sobre a pessoa, a gente consegue ativar os chakras, desbloquear energias, descarregar os chakras, reenergizar positivamente e com um trabalho contínuo disso, apenas nos chakras, tá? A gente consegue fazer essa energia fluir de uma maneira que os reflexos sejam os reflexos negativos de dores, né, sejam amenizados. Por exemplo, um exemplo bastante clássico, né, que acontece bastante, tinha uma pessoa com problemas crônicos no joelho e que tentou vários tratamentos, várias coisas, e sempre tinha aquilo. E quando essa pessoa fez o tratamento com a gente, né, depois de umas 5, 6 sessões de transposição de mãos e de cura, né, de energias de cura e reenergização dos chakras, conseguimos fazer a pessoa voltar a correr, por exemplo. Lógico, também a gente fazia sobreposição de mãos no joelho para energizar, pois, como eu falei, todos os pontos do corpo têm ramificação energética ligadas aos chakras. Tá? Mas aqui foi um tratamento só energético sobre essa pessoa e com energias de cura. E que no reequilíbrio energético do corpo, né, a gente conseguiu fazer a energia fluir e os sintomas físicos desaparecerem ou amenizarem quase que por completo. Então, aí traz essa prática que a gente faz. Então, a gente coloca aqui o que a gente vive, né? Teoria é legal, mas um pouco de prática também é bom. E então há necessidade de prestar atenção nessas energias, há necessidade de entendê-las para entender melhor a si mesmo, há necessidade de olhar para os seus sentimentos e emoções e o que causam ou atraem esses sentimentos e emoções, o que eles atraem, né? Por você sentir isso ou ter essa emoção, o que você está atraindo para você e o que você está causando dentro de você, para que você possa se autoconhecer e assim ser mais saudável em todos os sentidos. Tá? Então é isso que a gente vai falar bastante na prática de hoje, tá? Sobre o entendimento desses esconderijos dentro de si e dessa parte energética, e vamos fazer um exercício sobre a criança interior. Tá? Porque a maioria das coisas que escondemos dentro de nós são aqueles muros levantados desde a infância e que estão lá até hoje. E se a gente conseguir entrar em contato com esses sentimentos que estão bloqueados, com essas emoções que estão evitadas desde a infância, a gente atinge aquilo que chamam de criança interior, aquela criança que nós mesmos deixamos lá dentro e que ainda faz birra e que ainda, né, traz algumas consequências de, de medo, ou de ansiedade, ou de angústia, ou de trauma, tá certo? Então, a gente vai falar um pouquinho antes da prática sobre os traumas de infância que eu vivo ainda hoje, que vivemos ainda hoje, né? Traumas de violência, ou podem ser de perdas, ou de maus tratos, ou de medo, ou de falta de atenção, ou de cobranças, ou de desinteresses, ou de vergonha, ou de bullying, etc. Tá? Tudo isso e outras coisas podem causar isso nas crianças e, se não forem tratados, isso, se não for crescendo, pelo menos vai continuar lá dentro sem ninguém olhar para ele até que um dia alguém olhe. Tá? Se não, ou seja, se essas coisas não foram resolvidas e você passou por determinada coisa nesse sentido, isso ainda mora dentro de você. E muitas vezes é a morada de muitas dores. Tá? Então essas coisas causam bloqueios ou exageros de emoções. E se não for dada devida atenção,
a isso dentro de você, que também pode ser chamado de criança anterior, você não conseguirá resolver essas coisas e, consequentemente, não perceberá suas emoções, não desenvolverá inteligência emocional e não conseguirá se autoconhecer. Tá? Então, para iniciar o processo de autoconhecimento, é necessário olhar para a criança que mora dentro de você, ou para aquilo que você esconde desde a infância, ou para aquelas coisas que você sofreu, ou que viveu, ou que sentiu quando criança, né? Tragam hoje uma coisa mais harmoniosa para você. Que você consiga sentir-se bem olhando para isso. E a partir desse instante que você começar a olhar, a perceber, a romper as barreiras, você vai começar nos principais processos do autoconhecimento, que é derrubar aquelas estruturas que acostumamos a conhecer como normais ou que achamos que são os nossos jeitos de ser e que muitas vezes são apenas os muros que construímos. Tá certo? Então vamos começar então o processo de autoconhecimento. Preparem-se, acenda aquele incenso, sente-se numa posição confortável e a gente volta no bloco 3 para uma prática de mentalização a respeito sobre esse assunto da criança anterior ou do que você esconde em você desde a infância. Até já, muito obrigado.